Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa aula eu vou falar para vocês sobre relacionamento entre classes. Eu vou fazer apenas uma abstração porque nós vamos passar projetos aqui. Eu preciso que você leia os projetos, né, para que vocês consigam fazer a implementação. Tá? Vocês veem melhor isso numa disciplina tipo análise de sistema. Aqui é apenas um pouquinho, uma ponta do iceberg sobre isso, para que você consiga ter uma ideia clara, mais ou menos, né, vamos dizer assim, de como é que eu faço como é que eu leio um projeto a ser implementado. Então, vamos lá. Olha só, eu tenho aqui um relacionamento, um tipo de que eles chamam de associação normal. Deixa eu ver se eu tenho a apresentação aqui. Associação normal, que é a associação que você faz entre classes. Por exemplo, eu tenho uma classe A e classe B. Então, isso aqui é chamado de associação normal, que é o que nós vamos explorar nessa aula. Quando você tem uma ligação de uma linha, dessa forma, interligando duas classes. Na prática, pessoal, eu estou falando que ou existe um atributo da classe A, que referencia um atributo da classe B, ou que tem um atributo da classe B, que referencia um atributo da classe A. Ou seja, nesse caso, quando você usa uma linha aqui sem setas, significa que a leitura básica que você pode ter que em A existe um atributo que guarda um objeto da classe B e em B existe um atributo que guarda um objeto da classe A. Então, esse aqui é um modelo chamado de associação normal. Na associação normal, né, a classe A e a classe B existem independente uma da outra. Tá? Então, neste caso aqui, ó, vou te dar uma referência aqui, ó, onde você tem a classe professor e a classe aluno. Então, eu posso fazer uma relação entre essas duas classes, certo? Fazer isso aqui, no qual eu estou falando que a classe professor existe um atributo que identifica o aluno, como na classe aluno, existe um atributo que identifica a classe professor. Então, quando você fizer uma leitura de um projeto dessa forma, subentende-se que você vai criar um atributo aqui, sei lá, colocar aqui, ó, do tipo alunos, e o nome da variável não, chamar aqui, ó, aluno, e o tipo dele é alunos. Como aqui vai existir um atributo, né, da classe professor, então aqui eu vou ter, vou chamar aqui professor, e ele é do tipo professor. Certo? Então, essa é a representação, isso aqui é uma associação simples entre duas classes, ou seja, relacionamento entre duas classes. Então, na prática, você está falando que o atributo, existe um atributo aqui, que referencia ao objeto alunos, como vai existir um atributo aqui que referencia um objeto de professor. Agora, se você pegar e fazer dessa forma aqui, ó, vou inserir novamente, e você faz assim, uma seta. Então, quando você faz isso, você está falando que somente o professor que tem um atributo que referencia um objeto do tipo aluno. Então, isso aqui passa a não existir, certo? Tá? Então, existe uma relação dessa forma. E se você fizer assim, ó, então, na prática, deixa eu colocar aqui, sem preenchimento. Tá? E na prática, você está falando que existe um atributo em professor que armazena um ou mais alunos. Então, aqui você vai apresentar desta forma aqui, que representa um conjunto, né? Dessa forma que representa um conjunto. Então, isso aqui é o que você tem de associação normal, tá? Então, neste caso, você está falando que um professor, neste caso aqui, o professor, ele tem um atributo que armazena um ou mais alunos, certo? Então, isso aqui é uma associação normal, tá? Uma representação entre a classe professor e a classe aluno, associação normal. Veja que essa associação, ela só fazem se existir atributos comuns entre eles. Se não existir atributos, é uma forma de você representar a associação, uma ligação, porque pode existir algum método dentro da classe professor, por exemplo, que armazena elementos, objetos da classe aluno. Aí você poderia representar dessa forma aqui, ó. Vou tirar esse aqui fora, que eu vou usar ele daqui a pouco. Você poderia fazer uma representação dessa forma aqui, ó.
simplesmente a nível de projeto, né? Eu estou fazendo uma ligação dessa forma aqui. Essa geralmente eu utilizo essa forma para mostrar para os alunos que existe uma relação, né? Vou colocar, esqueci aqui onde é que está, tá aqui. Tá? Meio pontilhada para falar assim, ó, existe uma relação entre essas duas classes, mas não existe atributos em comuns, ou seja, um atributo, eu não tenho aqui atributo da classe professor que vai guardar um objeto da classe aluno. Eu estou falando dessa forma, isso aqui é mais uma forma visual para falar, ó, existe algum método da classe professor que vai armazenar objetos da classe aluno. Aí eu geralmente utilizo ela de forma pontilhada, né? Essa é uma forma que eu utilizo para mostrar para o aluno que tem algum tipo de relação, né? Mas não entre atributos. As relações de associação, ela ocorre quando existe atributos em comum, ou seja, existe um atributo em uma classe que armazena objeto de outra classe, ok? Bom, e aí você tem um tipo de associação que ele chama aqui de agregação. Agregação significa que é um tipo de associação em que as duas classes elas existem, os objetos da classe vão existir independente um do outro. Mas a partir do momento que eu associo um objeto a outro, né, uma agregação desse tipo significa que esse objeto só pode ser associado de forma única a essa classe. Aqui não, aqui nesse tipo de associação, por exemplo, se eu fizer aqui aluno e professor, usando uma associação, vou deixar aqui as três, acabei tirando, não devia ter tirado. Se eu fizer a ligação dessa forma aqui, ó, eu estou falando que eu tenho uma associação normal, certo? Associação normal simples. Então, aqui, nesse tipo de associação, um aluno pode ter mais de um professor. Agora, se eu pegar e utilizar, agora eu vou ter que fazer eu não estou usando uma anotação ML, e vou ter que fazer, cadê? Não tem um desenho de um losango aqui. Eu achei aqui, ó. Deixa eu desenhar, fazer um cambalacho aqui, né? Eu tenho que fazer um cambalacho aqui, peraí. Coloca aqui, ele vai ser preenchido de cor branca, tá? Quando eu faço uma associação desse tipo aqui, ó, estou fazendo um cambalacho aqui, é isso. Quando eu faço isso aqui, ó, isso aqui na prática, quando eu tenho esse símbolo, significa que na prática eu tenho o quê? Uma agregação. Quando eu tenho uma agregação, eu posso ter um relacionamento de professor e aluno da forma de agregação? Posso. Aí eu estou falando assim, ó, um aluno só pode estar associado a um professor por vez. Então, na construção desse meu projeto, na modulação desse meu projeto, né, eu estou falando que dessa forma, um aluno só pode estar associado a um professor por vez. Esse modelo chama-se agregação. Agora, se eu deixar sem isso aqui, é uma associação simples. Significa que um aluno pode estar associado a mais de um professor ao mesmo tempo. Tá? Essa é a diferença da representação visual, né, disso aqui. Agora, se eu pegar e falar que eu quero mexer que eu quero, estou construindo uma composição, significa que aí eu vou usar um losango de cor escura, né? Vamos lá, copiar. Vou dar um colar aqui e vou preencher ele de cor escura. Tá? Se eu fizer isso, eu estou falando que nessa relação, o objeto aluno existe porque o professor existe. Né? Ou seja, se o professor existe, o aluno não vai existir. Então, quando eu crio um objeto do tipo professor, eu automaticamente crio um objeto do tipo aluno. Quando eu destruo o objeto do tipo professor, eu tenho que destruir o objeto do tipo aluno. Ou seja, essa é a chamada composição da morte. Então, quando eu tenho uma relação tão forte desse jeito, essa associação chama-se composição. Quando eu tenho associação no qual eu preciso de exclusividade, eu chamo de agregação. Vamos dizer, uma relação medianamente forte. E essa aqui é bastante forte. Quando eu tenho uma relação do tipo associação normal, significa que esse objeto dessa classe pode estar associado a mais de uma classe do tipo A. Quando eu tenho dessa forma, eu estou falando que um objeto da classe B só pode, no momento, estar associado a um objeto da classe A. Quando eu faço associação desse tipo, eu estou falando que um objeto da classe B foi criado em detrimento a um objeto da classe A.
Então, esses são os modelos de relação que nós temos aqui. Então, esse objeto, nesse tipo de relação, ele existe independente do outro, tá? Esse aqui existe independente do outro, isso aqui, a existência de um é dependente da outra. Tá ok, pessoal? Era só para dar essa ideia de relacionamento entre classes. E essas relações, pessoal, se dá entre atributos, ou seja, sempre vai existir atributo de uma classe em relação a outra. Quantos atributos vão existir? Quem vai ter o atributo? Aí entra a questão daquelas setas que eu falei para você em relação a isso aqui. Né? Então, neste caso, se eu colocar dessa forma, significa que vai existir somente dessa forma, significa, aqui está sendo claro quem é que está fazendo o processo de composição, mas no caso de composição, mas no caso de associação simples, é a questão da seta que você pode utilizar, tá? Para dizer quem está compondo ou agregando aqui. Aqui está claro que isso aqui significa que esse objeto, ele compõe a estrutura desse outro objeto. E esse objeto aqui, no caso dessa classe, vai existir somente enquanto esse objeto existir. E vai ser criado quando esse objeto for criado. Quando eu uso isto aqui, eu estou falando que, quando eu usar a representação dessa forma, estou falando que esse objeto vai existir independente do sistema, independente desse aqui. Mais uma vez, que esse objeto for ser alocado a professor, esse objeto aluno não poder ser alocado a nenhum outro professor. Quando eu uso dessa forma mais simples, bosta. Quando eu uso desta forma, mas tu não quer sair daqui. Quando eu uso dessa forma aqui mais simples, eu estou falando que existe objeto do tipo aluno que pode ser associado a professor e esse objeto pode ser associado a mais de um professor. Quando eu uso uma representação apenas dessa forma aqui, eu estou falando que não existe relação entre atributos, né? Que geralmente a associação ela ocorre porque existe atributos de uma classe que armazena objeto de outra classe, e quando eu uso dessa forma aqui, é para dar uma representação que existe algum método dessa classe que guarda o objeto dessa classe, ou seja, a variável para guardar os objetos foi criada dentro do método, ou seja, não é uma associação não se dá por atributos. Bom, pessoal, era isso. Até a próxima videoaula.